Então, está com um programa, né, gente? Então, esse programa para começar. Gente, um pouquinho antes da gente assim, começar a aula hoje, que na verdade é uma aula que vai se debruçar principalmente sobre a questão do originário, no pensamento ferenziano, essa é a proposta, e claro, tentando aprofundar um pouquinho essa ideia sobre como o Ferenczi vai pensar o ego, e como ele vai propor uma nova visão a respeito do ego, e a partir dessa visão, essa visão que ele vai colocar a respeito dessa instância, vai ser uma visão muito influenciada, como eu gosto sempre de pensar, sobre as experiências clínicas, que vão fazer parte do cotidiano dele, como a gente falou um pouquinho aqui na semana passada, sobre essa clínica que vai ser uma clínica, digamos, inspiradora para a clínica contemporânea, para os casos que não vão se enquadrar numa lógica exclusiva da psiconeurose. Agora, vale a pena a gente pensar um pouquinho, os textos que eu estou selecionando aqui, gente, hoje eu escolhi, enfim, falar de dois textos, do Ferenczi, e que, claro, como é uma aula, são aulas muito introdutórias e muito abrangentes sobre o pensamento ferenziano, eu optei por não estar lendo aqui junto com vocês passagens do texto, porque aí a ideia global ela acabaria se perdendo, a gente tem muito pouco tempo para muita coisa, então eu queria mais ter essa visão panorâmica aqui sobre o pensamento dele, e claro, eu vou fazer menção a determinadas ideias trabalhadas em certos textos, e depois, no outro momento, um aprofundamento, ele pode vir a ser feito. Agora, o que eu quero sublinhar também é que nessa seleção aqui, muitos textos eles foram, digamos, não foram selecionados, porque aqui também está uma associação de textos, um conjunto de textos mais importantes que eu selecionei, mas muitos textos importantíssimos aqui estão de fora dessa relação. Então depois também, muitos textos, inclusive, bastante debatidos aqui, acabaram ficando de fora por essa questão da importância, mas, sem dúvida, toda a seleção ela tem essa dificuldade. Agora, indo então um pouco do que eu pensei aqui com vocês, a ideia da gente estar pensando primeiro o originário, em Ferenczi, e pensando na noção de ego, vale a pena muito a gente partir da seguinte questão, e eu gosto muito de pensar, de que o conceito de ego ele foi formado, tanto por Freud como por Ferenczi, embora a gente possa pensar que em Freud esse conceito ele tem milhões de alusões, então a gente pode pensar que muito antes da formalização do conceito de narcisismo como uma espécie de definição mais profunda da instância egóica, Freud vai, desde o projeto, vai estar trabalhando a noção de ego, a partir das experiências, por exemplo, de satisfação, experiências de dor. É uma coisa que ele já trabalha há muito tempo ao longo da obra dele. Alguns psicanalistas que vão estudar esse conceito, em Freud, eles vão pensar de diferentes acepções do conceito de ego ao longo do pensamento freudiano que vão perpassar toda a obra dele. Agora, o momento em que Freud vai inaugurar o seu texto chamado Narcisismo, é um momento, digamos que ele vai estar formalizando uma certa dimensão egóica e problematizando também a questão da formação egóica. E o Ferenczi, alguns anos antes, ele já teorizou a respeito da noção de introjeção. Então a gente vai ter que entender um pouco, ou seja, para entender o ego em Ferenczi, a gente vai ter que pensar um pouquinho sobre um jogo de projeções e introjeções. Se a gente, por exemplo, ir no Laplanche, que para mim eu considero o vocabulário da psicanálise, Laplanche Pontaliste, para mim é um dos dicionários mais fiéis em relação ao pensamento freudiano, mais rigorosos e mais precisos na leitura freudiana. O conceito de introjeção ele vai ser um conceito que ele vai ser tratado como um conceito inaugurado por Ferenczi.
né? Então, a ideia de introjeção, ela é uma ideia que ela surge, né, como uma espécie de hipótese ferenziana para pensar o ego. Só que, claro, a leitura de Ferenczi tem uma outra observação também, né? Enquanto Freud vai ter uma leitura muito mais, digamos, sistemática, muito didática, Ferenczi ele escreve ao modo de uma espécie de diário clínico, e até um livro do Ferenczi, que ele não está aqui nas obras completas, que é o Diário Clínico. É um livro que tem sido muito resgatado hoje em dia, né? Enfim, mas se a gente for aprofundar a leitura de Ferenczi, toda, né, a obra dele tem um pouco esse caráter de um diário, porque ele está ali vivenciando a clínica e está escrevendo a partir de suas vivências e hipóteses que decorrem dessas vivências, mas ele não está naturalmente como Freud criando uma sistematização, esse solo teórico que vai fundar a psicanálise enquanto um novo campo epistemológico. Então ele não está realmente preocupado, inclusive, claro, ele parte dessas referenciais freudianos para pensar, para propor as suas ideias, e que, claro, essas ideias com o tempo elas vão ganhando um outro tipo de viés, um viés muito original, e que em alguns momentos elas se aproximam do pensamento freudiano, em outros momentos elas se afastam do pensamento freudiano, e até tem umas coisas engraçadas, né? Muitos autores que aprofundam sobre o pensamento dele dizem muitas vezes, né, que e eu já vim a confirmar isso depois do estudo, de que o Ferenczi às vezes diz assim: Freud disse uma coisa incrível. Aí é uma ideia que Freud nunca disse, foi uma coisa que ele, né, ali colocou, né, enfim, mas ele brinca que ele dá uma espécie de carteirada, né, dizendo assim: não, Freud falou isso, mas na verdade é o modo dele poder ali, né, introduzir uma ideia nova. Então tem essas nuances, né, depois de uma leitura mais profunda do pensamento dele. Mas, então, para a gente poder pensar o que seria, né, a introjeção, a introjeção, na verdade, vai ser, primeiramente, uma experiência de contato com a realidade, mas como estava dizendo, o problema é que o Ferenczi ele vai ter várias idas e vindas e ter algumas certas, digamos, mudanças de ponto de vista que ele vai colocar ao longo da obra dele, sem um certo rigor, né, assim, sem uma certa precisão, como o pensamento freudiano, onde Freud ele vai marcar qual momento ele pensa de um jeito, qual momento ele pensa de outro, ou seja, essa precisão muitas vezes vai tornar a leitura de Ferenczi um pouco difícil, porque de repente ele está lançando uma outra ideia que contradiz a ideia anterior, sem ele não volta ali, né, fazendo essa menção, mas isso é um trabalho de leitura que acaba sendo necessário para poder ir na essência do que ele coloca, e claro, é uma dificuldade que a gente superando, a gente pode se aproximar do valor do pensamento dele. Mas então, haverá um jogo, né, digamos, de introjeção e projeção para pensar a constituição psíquica. Inclusive, essa ideia de introjeção e projeção não seriam atividades estanques, né, embora há todo um processo de anterioridade de uma etapa em relação à outra, mas na vida psíquica como um todo, no desenrolar da vida psíquica, introjeção e projeção são elementos que vão compor a vida em geral, né? Então, a gente, na verdade, está introjetando e projetando o tempo todo. Já a gente vai definir o que seria introjeção em contraponto à projeção, mas entender que são duas etapas dessa composição egóica. E, claro, aí vale a pena fazer sempre uma menção que eu gosto de fazer em relação ao pensamento freudiano também, né? Porque Freud, ao mesmo tempo, né, que vai fazer a sua distinção ego-ideal, ideal do ego, que é o fim daquela condição narcísica, só mais tarde bebê, Freud vai levantar uma questão, que eu acho uma questão super importante, inclusive, para pensar vários elementos contemporâneos, de que apesar de você ter abandonado o sujeito num caminhar natural à neurose, à psiconeurose, você abandona aquela condição narcísica, você projeta um certo ideal no objeto. Então, embora se abandone aquela condição narcísica, sempre há uma revivescência daquela experiência narcísica numa escala menor, onde vai ser fundamental até um certo ponto, porque isso vai permitir com que se erotize a existência e se viva, em alguma medida, uma certa fantasia estruturante, uma certa erotização estruturante, que seria, digamos, uma espécie de sustentação na fantasia nos empreendimentos individuais. Ou seja, se eu abrir mão a minha condição narcísica por completa no meu processo de constituição,
a própria vida fica comprometida, né? Inclusive tem uma frase que eu acho incrível da Lambotti, que é uma autora que eu gosto muito a respeito da melancolia, que ela diz, né, o melancólico tem a doença da verdade. Eu gosto muito de pensar essa ideia, né? Essa ideia da doença da verdade. Inclusive o tema da melancolia é um tema muito importante para a gente pensar a constituição psíquica, tanto em Ferenczi como em Freud. Mas essa ideia da doença da verdade é uma ideia de que há um véu na neurose que ele mesmo abandonando aquela condição narcísica fundamental, eu tenho que manter esse véu para poder sobreviver o existir, né? Então, é que nem eu gosto de eu adoro da Clarice Lispector, né, que é uma aprendizagem ao livro dos prazeres, que ela pergunta num momento amoroso, eu quero fazer uma pergunta, que é a pergunta para um parceiro, assim, né, por que nós estamos aqui? Né, qual o sentido da vida? Por que nós estamos? E aí o parceiro brinca, nossa, você já começa com as perguntas mais difíceis, né? E que exatamente são as perguntas mais difíceis mesmo, né? Porque se a gente for pensar em última instância, qual o sentido da vida? Não há um sentido a priori para a vida. Então a fantasia ela vai ser uma espécie de narrativa que permite a vida ser possível, né? Então a fantasia ela vai ter um papel, né? Enfim, de criar-se um véu nesse caminho até a morte, que o Freud vai trabalhar com a ideia de um detour, a ideia de um adiamento e de uma ficção que se construa, né? Um colega meu que ele trabalha muito a articulação da psicanálise com o mito da Sherazade, de Mil e Uma Noite, né? E essa ideia acho muito interessante, que a Mil e Uma Noite é um adiamento da morte, e um adiamento da morte porque você desperta, né? Enfim, né? É uma espécie de curiosidade, né? E essa curiosidade é que permite a Sherazade estar viva, porque na verdade quando é Mil e Uma Noites é exatamente por isso, porque quando ela vai chegar à morte dela, ela desperta uma curiosidade no rei e com isso o rei adia a morte dela em função, né, digamos, dessa curiosidade. Então, de alguma maneira, a gente está falando aí de uma narrativa que preserva a vida, né? Essa ideia é muito importante. Mas então, claro que o Freud vai complexificar essa questão, porque ele vai dizer de que eu posso projetar esse ideal que é fundamental no sonhar, no amar, no viver, no buscar por uma causa política, por uma causa amorosa, por uma causa familiar, não importa onde você vai projetar o seu ideal. Esse ideal, claro, ele tem que ser mantido, mas em uma certa medida também a manutenção dele pode acabar causando um rebaixamento do próprio amor próprio do sujeito. Freud vai trabalhar muito essa noção, né, da questão da vida amorosa. Ele vai dizer que muitas vezes o amor romântico, onde ele vai trabalhar muito esse tema, pode ser uma idealização tamanha do objeto, que isso pode ser às custas da sua diminuição de autoestima. Então a gente está falando de um ideal que ele se mantém, mas ele tem que haver um equilíbrio nessa manutenção do ideal, ou digamos, um equilíbrio entre a libido que eu coloco no objeto e a libido que eu coloco no meu ego, né? Então a gente está falando aí de uma espécie de balança libidinal que para Freud vai ser fundamental, né, para que a gente possa pensar nessa questão. Inclusive ele vai dizer de que a diferença entre o luto e a melancolia exatamente, né, é exatamente essa libido, né, que é o regredir, né? Ele vai pensar inclusive, para além da melancolia, vai pensar no narcisismo, inclusive vai pensar na questão da psicose como uma libido que regrediria, mas ela não estaria sendo passível de novamente se reprojetar os objetos, né, porque não haveria uma manutenção do mundo dentro, né, de si. Isso, gente, eu estou fazendo só uma espécie de micropanorama do que seria, né, o narcisismo em Freud, para pensar então como é que Ferenczi vai trabalhar a partir da noção de projeção e projeção. Ferenczi vai pensar então de que num dado momento haveria um processo, né, de projetivo, e esse processo projetivo seria o que ele vai chamar uma, digamos, diferença entre o que eu percebo e o que eu sinto, né? Ou seja, ele vai dizer, né, há uma diferença entre o vivenciado subjetivo e o percebido objetivo, e nesse momento que há esse choque, né, entre o que eu vivencio e o que eu percebo, ele vai dizer ele vai dizer que a criança, num dado momento, ela começa a ter noção da malícia das coisas. Esse tempo ferenciano da malícia das coisas é um tempo para pensar o momento inaugural onde a criança vê que o mundo não é obediente à sua vontade. Até nesse momento ele está conversando muito, né, com o pensamento freudiano, né, à sua forma,
porque ele está exatamente pensando, né? Aquele momento do fim do reinado da sua majestade o bebê, na passagem, na série primário para o secundário, nesse momento é que, e o Ferenczi vai pensar exatamente disso, né? De uma recusa, né? Enfim, a obediência do mundo aos seus anseios. Só que ele vai, na verdade, nesse momento, ele vai pensar então inicialmente como se fosse um processo onde tem alguma coisa que eu quero expulsar de mim, né? Há uma espécie de expulsão de determinados objetos que não me pertencem. Então essa diferença entre o vivenciado e o percebido essa mãe não me pertence, esse objeto não me pertence. Então no momento eu vou começando a separar o que seria meu, o que seria, né, eu, o que seria não eu. E esse processo se dá inicialmente por uma noção de expulsão, ou seja, eu vou expulsando de mim as coisas que não compõem o meu eu, e a partir dessa primeira diferenciação, eu e outro. Esse seria um processo, na verdade, de expulsão, então seria um processo projetivo. E ele vai dizer que tem alguma coisa que recusa-se nesse processo de expulsão, nesse processo projetivo, se recusa a expulsar. Né? Se recusa a expulsão, e essa recusa da expulsão, né, é exatamente, a gente está falando desse, né, momento inaugural dessa constituição psíquica, né? É como se houvesse uma série de elementos que compõem o próprio ego que não vão aceitar esse processo de expulsão, né? A gente pode fazer um paralelo até aí também, um diálogo bem importante entre Freud e Ferenczi em relação à questão do ego prazer e do ego realidade, né? Enfim, né? Eu gosto sempre de usar essa imagem, essa questão de que o que é bom é meu, né? E o que é ruim é não eu, para alguma coisa que não é só importante para pensar a gênese da vida psíquica, mas é importante também para a gente poder pensar, né, esse processo clínico, né? É muito para além da questão da genealogia, de pensar essa questão do que é bom, né? Enfim, sou eu, o que é ruim é um não eu. Esse processo é útil para pensar a dimensão de constituição, mas também para pensar um desafio clínico permanente, né? Eu gosto sempre de lembrar de um caso clínico que sempre quando eu trabalhava na saúde mental foi muito interessante, né? Fazer um grupo terapêutico, nem sempre terapêutico, né? Mas era um grupo, né? Porque na verdade era às vezes uma conjunção de funcionamentos e de dilemas e de questões, mas tinha muitos momentos muito ricos e férteis, né? E tinha um sujeito falando assim, não, agora eu aprendi um discurso também bem institucionalizado, né? Que as pessoas naturalmente vão saindo muito com ele, né? Que é um discurso, não, agora eu aprendi a cuidar de mim, agora eu vou tomar minha medicação, agora eu não vou deixar isso mais acontecer comigo, né? Porque é a terceira vez que eu estou treinando aqui, agora eu vou levar esse tratamento a sério, e todo mundo aplaudindo, né? Ele estava recebendo ali a alta dele, né? Já na instituição, então tinha aquela celebração. Aí teve uma paciente psicótica que ela estava com uma cara orgulhosíssima, assim, uma felicidade, assim, né, olhando para ele, assim, né, como se fosse uma mãe admirando um filho, assim, né, e aí eu estou falando, você está satisfeita, né, estou vendo pelo seu semblante, o que você está tão feliz? Ah, porque tudo que ele está falando, isso não fui eu. Tudo que ele está falando, isso não fui eu. Ah, então vocês conversaram, você ensinou isso para ele? Não, isso tem tudo por telepatia. O que foi muito interessante, né, telepatia. Porque, na verdade, ela está falando exatamente dessa questão, desse eu, enquanto alguma coisa, né, é boa, que vai fazer parte do meu ego, ou seja, se é bom, me pertence, né, e agora, claro, da mesma maneira, o ruim, né, enfim, ele vai ser absolutamente recusado, né, à expulsão. Então, há sempre, né, assim, a gente pode pensar que esse processo, ele é útil, né, disso que se recusa, né, enfim, a ser expulso, se recusa a ser projetado, tanto como uma metáfora para pensar a genealogia do eu, a inauguração do eu, como para pensar, né, enfim, um processo permanente do trabalho clínico. Porque o tempo todo a gente está às voltas, independente da estrutura em questão, claro que com diferentes proporções e magnitudes, às voltas com alguma coisa que a gente não consegue aceitar na gente, porque aquilo ali é muito feio para ser nosso. Então, muitas vezes, inclusive, eu digo que a chegada numa análise chega com uma espécie de inquietação,
né, de alguma coisa que me incomodou e eu não sei porque me incomodou, e aquilo ali que eu estou vendo no outro, alguma coisa que existe em mim, e aquilo que na verdade me fez ficar bagunçado é alguma coisa que eu não consigo admitir a existência daquilo em mim. Então, na verdade, a gente está sempre às voltas com esse processo de integração. Isso não é uma experiência unicamente, né, presente na inauguração da vida, né? Eu adoro uma frase da Maria Rita Kel, que ela diz, né, de que o obsessivo é um paranoico de pequenas causas. Eu adoro essa expressão, né, paranoico. Ou seja, a paranoia enquanto, né, enfim, né, um mecanismo de projeção, né, porque a paranoia nada mais é que a projeção no seu sentido mais maciço, mas a gente pode pensar na paranoia em milhões de gradações, e o tempo todo eu estou às voltas, né, com alguma coisa que eu tenho dificuldade em apegar em mim, né? Inclusive, essa questão depois eu vou tentar ilustrar um pouquinho clinicamente essa questão mais para frente, né? Porque na verdade quando a gente fala de que análise, e ali é muito interessante, porque o Ferenczi vai propor, quando ele conceituar o ego pela primeira vez, num texto anterior ao texto freudiano narcisismo, que é o texto sobre introjeção, o nome do texto é Transferência e Introjeção. Isso acho que é fundamental a gente ter em vista aí. Que ele está dizendo, a transferência é uma experiência fundamental, né, para pensar em introjeção. Não podemos pensar em introjeção sem pensar em transferência. Claro que ele está colocando aí a transferência, como eu gosto de pensar, muito mais que uma experiência que é restrita ao campo analítico, mas uma experiência, Freud mesmo já fazia alusão a isso, uma experiência aqui da vida, mas ele vai estar realmente dizendo que a transferência vai ter um papel, né, preponderante na formação egóica, né? Inclusive, isso é Ferenczi, ele fala com essas palavras, ele vai dizer, enquanto Freud pensou, né, nas etapas da construção egóica, e eu acho que Freud precisava pensar de um modo mais sistemático, e isso, as instâncias ficaram de uma maneira um pouco mais estanques, ou seja, mais marcadas. Ferenczi vai pensar da dimensão processual da conceituação egóica. Essa questão é fundamental para a gente poder entender. Ou seja, há um ego em transformação, há uma dimensão processual dessa construção egóica que vai fazer com que esse ego ele esteja num processo radicalmente móvel e que ele não vai ter um momento em que ele se constitui. Então, a grande ação psíquica que se dá, obviamente, sem negá-la, mas que há sempre um caráter muito mais dinâmico nesse ego. Esse ego está sempre a se formar ou a se deformar ou até se fragmentar. A gente vai falar um pouquinho desse papel, né, digamos, do originário, mas também o Ferenczi vai falar demais de um papel ambiental digamos, num certo tipo de construção egóica, mas também no papel de experiências do nosso cotidiano, que a gente vai viver no decorrer da vida, que vão a poder influenciar na composição egóica radicalmente. Inclusive ele vai pensar na questão que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho aqui. Eu não sei se a gente vai falar muito sobre isso hoje, mas há uma ideia de ego fundamental, que é a ideia do ego, né, fragmentado, do ego clivado, que se dá numa experiência da vida infantil, mas muitas vezes numa vida posterior àquele ego que vai se clivar a partir de uma experiência de trauma, né? Ou seja, a experiência de trauma não obrigatoriamente ela vai ser uma experiência, digamos, restrita ao originário, restrita à origem do sujeito, né? Posso viver uma dada experiência na vida, que o meu ego ele pode viver uma espécie de atomização. Depois ele vai tentar falar um pouquinho sobre o que seria essa lógica da fragmentação, que é uma estratégia, né, muito sofisticada de sobrevivência, mais uma consequência de uma experiência bastante traumática. Agora, voltando então um pouco, até aí o Ferenczi vai pensar essa ideia da transferência, ou seja, ele vai pensar que a transferência é um elemento fundamental para a construção egóica, e por isso que ele vai pensar de que a análise, ela muitas vezes ela não vai ser um lugar apenas de uma reprodução, uma repetição das suas séries psíquicas, dos seus padrões anteriores, mas vai ter um caráter inaugural para o bem ou para o mal, inclusive, né? Que vai muitas vezes até pensar de que é um certo tipo de trauma vivido na história do sujeito, que a análise, ela mal conduzida, ela pode reproduzir uma experiência traumática anterior. Ou seja, o analista ele poderia ser aquele agressor reproduzindo a noção de desmentido traumático que esse analisando viveu na sua história originária.
Então há um certo tipo de negação de uma série de aspectos da relação analítica que, uma vez que não forem assumidos, eles podem reproduzir a experiência do trauma, que seria sobretudo para ele a experiência do não dito, né? A experiência do desmentido. Isso daqui a pouco a gente vai para esse ponto. Agora, o que eu queria sublinhar então com vocês é que então ele começa pensando de que haveria uma projeção inaugural e uma recusa a essa projeção, ou seja, essa recusa, essa projeção seria a primeira ilustração ferenciana da composição psíquica, da composição egóica. Agora, o que a gente vai ver depois com calma é que o Ferenczi começa a mudar isso, e ele vai mudando essa ideia. Ele vai colocando de que essa projeção, ela não teria, na verdade, um estatuto primitivo fundamental. Ele vai colocar que haveria uma introjeção anterior a esse processo de projeção. Então, um dado momento, tanto no transferência e introjeção, como no desenvolvimento da realidade e seus estágios, Ferenczi começa pensando a ideia de que haveria uma projeção, uma expulsão, e a recusa, né, à projeção seria esse primeiro momento de afirmação de um ego, da afirmação de uma constituição egóica. Depois ele vai mudar essa ideia e ele vai colocar a introjeção num processo, né, anterior a esse processo de expulsão e recusa à expulsão, mas esse momento introjetivo, ele é um momento bastante diferente. Ou seja, ele vai pensar, como Freud vai trabalhar a ideia, né, digamos, da sua majestade bebê, onde haveria um todo indiferenciado, mas ele vai estar colocando essa ideia de que esta ideia não vai ser para ele tão datada, tão localizada apenas numa primeira fase, mas ele vai levar essa ideia mais adiante. Então, nesse momento, o Ferenczi utiliza um termo, que é um termo capital para a gente poder pensar nessa primeiro aspecto da etapa introjetiva, como anterior a esse processo de projeção e recusa à projeção, ou de expulsão e recusa à expulsão. Esse primeiro termo que vai definir esse processo introjetivo é o termo chamado diluição. Então, a ideia da diluição, né, é um termo caro a Ferenczi, onde ele fala de um ego que se espalha, é um ego que ele vai se derramar, né, e aí, nesse momento, muito, né, é marcado, né, por essa experiência, né, enfim, de expansão, né, eu falei isso um pouco no texto que eu gosto muito, um comentário do Mezan a respeito, né, do ego ferenziano, que ele vai dizer, né, enquanto o ego freudiano é um ego que aumenta de densidade, né, o ego ferenziano é um ego que aumenta de perímetro. Essa ideia de um ego, que o ego freudiano, quando ele vai colocando seus objetos, ele vai aumentando densidade, porque na verdade aí a gente estaria falando desse colocar para dentro, seria o que o Freud vai chamar de identificação, ou seja, então, um dado momento da construção egóica, eu consigo internalizar o objeto. Internalizar o objeto significa, né, ao modo freudiano, seria o próprio processo de identificação, onde eu consigo estar criando uma autonomia em relação ao outro. O que o Ferenczi vai trabalhar é que esse processo, embora se dê, há um processo anterior, que é esse processo de diluição, de espalhamento, que seria muito homólogo ao que o Freud vai trabalhar como sua majestade bebê, mas a diferença crucial é que esse processo não é um processo que ele mantém restrito a uma certa etapa da composição psíquica. A noção de espalhamento e diluição, ela se inaugura nessa experiência narcísica fundamental, né, primária, né, da indiferenciação, mas ele vai se mantendo ao longo da vida. Então ele vai inclusive colocar que essa ideia da diluição, né, enfim, seria um modo dele estar pensando como é que a libido ela vai se espalhar, e com essa ideia o Ferenczi vai estar trabalhando então de um ego que ele vai digamos, a partir de cada experiência erótica ele vai aumentar de tamanho. Então estou falando de um ego que se espalha num bom encontro, ou um ego que vai se contrair a partir de uma experiência de mau encontro. Então está falando de um elemento ambiental, que ele vai ser utilizado tanto para pensar o originário, como para pensar o próprio desenrolar da vida psíquica. Porque muitas vezes a gente pensa no ambiente, e o Ferenczi vai ser um autor responsável por uma série de conceitos das escolas, né, seguintes, a escola inglesa, por exemplo, vai trabalhar muito na ideia ambiental de Ferenczi, partindo do ponto de partida, mas
O específico ferenciano é que essa ideia ambiental ela não está ligada apenas a um ambiente anterior que vai determinar um certo tipo de condição do sujeito pré-definida, onde aquela condição determina aquele tipo de estrutura. Então essa ideia de um aspecto mais dinâmico no funcionamento é fundamental para a gente poder pensar nessa mobilidade desse psiquismo e que, claro, até aí, gente, isso é importante frisar a questão, né? É que até esse momento o Ferenczi está trabalhando a ideia de pensar um ego a partir de uma espécie de perspectiva onde tudo deu certo. Ou seja, nesse momento, né, em 1912, ele está pensando o ego como um ego que ele vai se construir a partir de um bom encontro, a partir de um bom ambiente, a partir de uma boa experiência. Ele vai retomar essa noção do ego no final da obra dele, quando ele fala exatamente dos momentos em que tudo deu errado ou de uma experiência ambiental particularmente dramática que vai fazer com que o sujeito ele tenha que desenvolver outras formas, mas sem dúvida o que está em pauta seriam essas experiências de contração desse ego ou desse perímetro estreito, né, desse perímetro pequeno. E esse perímetro pequeno, ele vai, muitas vezes, não provocar uma estrutura pré-definida, como a gente está acostumado a pensar, com a melancolia, etc., mas vai estar levando, eu gosto muito desse tema, eu falei na semana passada, vai estar levando o sujeito a ser atravessado por um certo pessimismo em relação à vida. Né? Então essa ideia de um sujeito pessimista fala exatamente de um modo como ele pôde estar lidando com essa experiência de não se sentir bem-vindo ao mundo, como se não houvesse um lugar prévio anterior à chegada dele, né? E essa ideia de não ser um sujeito bem recebido pode haver uma narrativa sobre essa má recepção que ela por si só já tem um caráter estruturante, né? Por isso eu gosto muito de pensar a Lambotti, que é uma autora que ela vai dizer, e eu gosto dessa visão, respeitando outras visões, né? Que, como muitos autores vão pensar a melancolia como uma extensão da psicose, né? A escola lacaniana vai trabalhar muito esse viés. A Lambotti, uma psicanalista francesa, influenciada muito por esses diálogos de uma certa escola francesa contemporânea, por exemplo, Laplanche, Montagny, enfim. O que a Lambotti vai dizer, ele foi melancólico, não é um psicótico, porque há uma narrativa sobre a ausência do objeto. Ou seja, a ausência do objeto é uma ausência brutal do objeto, cuja consequência é a difusão pulsional, usando uma terminologia bem freudiana, mas o diferencial é que ele tem uma narrativa, né, absolutamente potente sobre um espaço vazio, sobre um espaço onde o outro não veio ao seu encontro. No livro belíssimo da Marieta Kell, né, O Tempo e o Cão, ela vai pensar essa questão da melancolia como uma psicose, né, embora eu discorde nesse sentido, mas eu penso muito interessante, ela faz todo o apanhado da melancolia do século XIX, e a melancolia ela é digamos assim, uma das matérias-primas para a produção literária, para a produção poética do século XIX. Então está falando de toda uma narrativa pela arte da ausência do outro, né? Da ausência desse objeto. Então, claro que a gente vai pensar um pouquinho, né? Qual seria, depois eu vou chegar aí daqui a pouco, de pensar a melancolia foi uma forma de sofrimento psíquico bastante presente, né, na era vitoriana, e que, claro, hoje a gente vai ter que pensar qual seria o padecimento psíquico hoje, né, para a gente ter que pensar, se aproximar já desde esse conceito ferenciano, para pensar qual seria a especificidade, né, qual seria a contribuição ferenciana para pensar o contemporâneo. Aí já entrando um pouquinho em alguns aspectos importantes, né, uma das formas que eu gosto muito também de uma imagem que o Jurandir Freire colocou sobre o ego do borderline, ele diz, né, o ego do borderline é um ego mínimo. Essa ideia de um ego mínimo é uma ideia de um ego que ele, diante de cada experiência de frustração, ele entra numa espécie de caos, numa espécie de desordem e de desespero, muitas vezes cuja consequência vai ser passagem ao ato. Isso é uma imagem que eu acho muito interessante. Eu acho que a ideia desse ego que está contraído, dilatado, né, enfim, né, ele vai, digamos, ser muito importante, né, para a gente poder pensar, né, o funcionamento psíquico hoje. E aí, claro, naturalmente, a gente vai voltar ao tema, né, de pensar qual é o papel do analista
nessa experiência transferencial, nessa colaboração para essa ampliação egóica. Né? Então a gente está falando naturalmente aí o tempo todo que a gente vai pensar na composição egóica, a gente vai pensar também em qual o papel do analista, né, nesse processo, né, enfim, né, de participação nesta dilatação ou nessa contração. Né? Obviamente, claro, isso depende de uma série de fatores, né, e a gente vai o tempo todo pensar qual é o nosso lugar na transferência e pensar sobre essas questões. Eu vou tentar ilustrar isso mais para frente. Mas, gente, até aqui, até esse momento, né, o que ficou de questão para vocês? Eu vou falar um pouquinho agora sobre esse aspecto anterior, né, do ego, da introjeção, dessa coisa da diluição, né, que eu quero sublinhar. Mas eu queria ouvir um pouquinho aí o que ficou, alguma dúvida, alguma questão, ficou claro, a gente pode seguir. Você pode fazer uma diferenciação na visão do Ferenczi entre transferência e projeção? Então, a gente vai pensar um pouquinho, né, porque na verdade a ideia de introjeção e projeção vão ser, né, mecanismos de que eles vão, muitas vezes, eles têm uma dupla perspectiva, né, porque a introjeção, ela pode me servir para integrar, para poder abarcar um mundo objetal. Então eu vou me espalhar, significa uma boa experiência de introjeção. Então a ideia de que o bebê vai vivenciar uma indiferenciação, isso fala de um bom alargamento. Então aí seria uma boa imagem da introjeção. E a projeção fala, num certo aspecto, ela teria alguma coisa, ao ser projetada, permite exatamente esta definição de figura e fundo, onde alguma coisa é minha e alguma coisa não é minha. Então, nesse processo de projeção, eu vou começar a separar e delimitar quase uma fronteira, né, psíquica. Né? E aí, claro, o papel da transferência para a Ferenczi, aí, que eu acho que é o ponto, é que a transferência, ela vai, digamos, o analista vai ser um objeto, né, muitas vezes, desse processo de introjeção e expulsão. E aí a gente vai estar pensando um pouquinho o que eu vou introjetar da experiência clínica, né? Enfim, né, o que eu vou estar, né, expulsando da experiência clínica. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar que tanto a introjeção, ela tem um aspecto benéfico e danoso, ou seja, não se trata de colocar a introjeção como um aspecto a priori positivo ou negativo, porque eu posso estar introjetando alguma coisa do analista absolutamente impossível de introjetar, e que às vezes isso fala inclusive de um funcionamento muito primitivo. Né? Então eu posso querer que o analista, por exemplo, esteja comigo o tempo todo, criar um tipo de demanda, né? Que visar um tipo de introjeção absolutamente insuportável naquela relação, inclusive inviabilizando a relação, né? Ou seja, a cada momento eu vou ligar para o meu analista a cada experiência de angústia. E claro, como é que a gente vai poder um manejo quase de um fordar na experiência analítica, onde eu vou estar, na verdade, vivendo uma experiência de me oferecer como um objeto, né? O Mezan coloca muito essa ideia de que o analista é um suporte da transferência, né? Como um lugar onde a gente vai alguma coisa vai se ancorar sobre a gente, mas a gente está falando de um aspecto muito primitivo, né, da experiência, né, analítica, no sentido de que o que eu vou, né, ou seja, me alargar e tentar abarcar o analista para, muitas vezes, que eu consiga estar tentando fazer um contato com alguma experiência muito primitiva, mal sucedida, mas ao mesmo tempo é sempre delicado, né, porque tem alguma coisa, que algum momento que a gente pode ali estar vivenciando o insuportável daquela experiência, e muitas vezes aquele insuportável vai ser uma espécie até de série psíquica, né? Ou seja, no sentido de que analisando que ele vai, por exemplo, estabelecer relações de dependência exaustivas com vários analistas e ficar numa série onde ele vai afirmar muitas vezes uma falha ambiental originária, alguma experiência anterior, onde ele não vai conseguir ali, eu brinco, né? Às vezes a gente vai ser aquele que vai estar na série, às vezes a gente é aquele que vai conseguir quebrar a série, mas quebrar a série a partir de uma possibilidade mútua sempre, né? Não significa, não está nas mãos do analista jamais, né, somente, mas ao mesmo tempo também
essa quebra só é possível porque houve uma série de outros analistas que viveram a repetição. Né? Eu vou usar um caso, falar de um caso clínico que para mim é muito emblemático assim, dessa questão, né? de uma analisanda minha, que eu atendi ela durante mais ou menos uns 10, 11 anos. Essa minha analisanda, ela chegou na análise dizendo assim, eu tenho minha vida está tudo bem, o que com a minha vida, eu tenho uma relação familiar muito ruim, é verdade, né? A única coisa que me falta para ter paz é minha mãe morrer. Quando minha mãe morrer, eu vou ter paz. Né? O problema é que a minha mãe está viva. Né? Esse que é o problema. O único probleminha na minha vida é esse. Se minha mãe morresse, eu seria muito mais feliz. E como ela não morreu, né? Como ela está viva ainda, então isso já estava me dando um recado ali, né? Da relação dela, né? Com o objeto. Né? Só que isso, eu naturalmente só pude perceber, né? A magnitude dessa fala, né? Que o buraco era mais embaixo, né, na vivência desses 10 anos. Então, ela dizia assim, minha mãe brigava com ela, minha filha, está muito chata, vai para casa da vizinha. Aí ela ficava, então você ficava o quê, né? Passava o dia na casa da vizinha? Não, passava um ano. Nossa! Né? E ela fala desse pai, resgatou ela num momento muito, né, ali, né, muito caótico, né? E é uma analisanda que fala dessa capacidade de se criar migalhas eróticas e construir, né, uma potência, agora claro que é uma potência que se dá a partir da identificação com as correntes hostis. Foi pelo ódio que ela pôde, né, não morrer. Né? E aí, claro, que essa questão do ódio do objeto, né, que ela traz na primeira sessão, e aí ela, nesse período de 10 anos, ela interrompeu a análise umas 5 vezes. Né? A primeira vez, eu lembro que ela interrompeu, foi ótimo, que ela chegou e falou assim, André, acho que você falou uma coisa. O que é? Depois já um ano de análise. Você falou uma coisa, eu não volto mais, tá? Tchau, vou pagar aqui e vou embora. E eu ficava ali totalmente sem chão, né? Totalmente ali, né? Assim, mas como assim? Aí depois ela, 6 meses depois, um ano depois, ela aparecia, quero marcar de novo. Mas como assim você saiu desse jeito e agora apareceu de novo, né? Eu achava que você não ia aparecer de nenhum, né? Ou seja, todas as experiências, né, primeiras foram de absoluta surpresa. Tem uma que foi ótima, que ela falou assim, André, eu quero te dar um feedback, acho que é importante, eu como sua paciente, um feedback, né, enfim, é importante, você precisa ficar sabendo, que assim, eu acho que você precisa ser mais contundente nas suas colocações, você está pegando muito leve, você tem que, né, ser mais assertivo, colocar, então vamos. Não, eu estou dizendo que você deveria ter feito, agora já é tarde. Mas fica o feedback, né, para as próximas pessoas. Assim, né, fica aí, né, o retorno. Né, você não entrou na seleção da empresa, mas fica o feedback para as próximas seleções. Né, aquele retorno, né, poxa, por que eu não fui selecionado? E fiquei pé da vida, óbvio, né, assim, né, totalmente ali, né, assim, atordoado e atacado, né, na experiência, né, e de uma relação, né, assim, muito, assim, super vinculada, mesmo tempo super agressiva, né. E aí teve uma vez que ela saiu, que foi essa vez aí, é curioso que foi com menos ataque a mais sofrida, isso é o paradoxo. Né, porque eu me senti menos atacado na experiência transferencial, mas senti mais sofrido, como se fosse alguma coisa muito importante que ela estivesse trabalhando, e até numa baixa de guarda, mas ela saiu no baixar a guarda dela, numa experiência de aproximação. E aí teve um dado momento assim que eu cheguei para ela e falei alguma coisa do tipo, mas aí o problema não é o que se fala, o problema é qual o lugar que se fala e o que se vive, né? E a que fala vem a partir do que se vive, né? É isso que é o problema. E aí a gente já está entrando já nessa questão profunda, transferencial, né? E aí eu falei para ela alguma coisa do tipo, estou entendendo, agora eu estou me aproximando do teu abandono. Eu preciso ser a criança abandonada que você foi. E nesse momento, que foi um sentimento meu, que eu senti ali na hora, né, muito marcante,
de um desamparo, de uma tristeza, de uma destruição, né? Enfim, teve alguma coisa que se deu ali, naquele momento, muito mais importante do que milhões de falas, milhões de interpretações, milhões de associações, e naquele momento ela saiu, mas ela pela primeira vez falou, eu vou voltar. Né? E aí ela me procura, querendo que eu atenda a filha dela, e aí eu digo para ela, não posso. Como você não pode atender minha filha? Não, porque assim, o meu espaço é para você. Para um dia você poder querer voltar. E aí eu encaminho a filha não fica, né, no encaminhamento, né? É uma espécie de uma coisa que se deu para essa reaproximação, né? Não havia uma demanda da filha para fazer análise ali. E aí depois ela volta. E aí nas outras vezes que ela vai saindo, né? A gente vai erotizando a despedida. Então ela sai por outras razões, que ela ainda está sentindo bem, e outros momentos ela está saindo, né, assim, porque tem questões profissionais e tal, que inviabilizaram ali aquele momento, ela foi morar fora e voltou. Mas o curioso é que dessas 5 saídas, foi uma espécie de um processo, né, ali de diminuição, né, ou seja, dessas projeções, né, e aí alguma coisa de aproximação de uma condição regressiva que eu fui vivendo ali, e que agora tudo se deu a partir da experiência da ruptura. Ou seja, né, os momentos da saída da análise, que todos eram falados, em um dado momento ela sinalizava, e depois ela passou do corte, ela passou a sinalizar, mês que vem eu vou sair, né, ou seja, começou a me preparar para a saída. Teve toda alguma questão do abandono que eu tive que viver, e depois ela começou, ou seja, ela me abandonou na porrada e depois começou a cuidar de mim. Né? Então tem alguma coisa daquele cuidado, como se eu estivesse vivendo com ela ali alguma coisa, né? Enfim, né? Dessa condição, né? Enfim, né? Regressiva ali se dando e se operando, e a última sessão que ela saiu foi com grande afeto e com uma... Né, aí ela falou assim, né, ela falou até uma coisa muito interessante, né, que eu nem sei, né, se ela pensava assim no início, né, mas ela falou assim, não, eu não pensei em fazer análise com outra pessoa, eu só pensei em fazer análise com você, como se fosse alguma coisa ali de que foi para ela viver comigo, e claro, né, independente do direito dela de viver ou não, mas como se ela falasse alguma coisa, de uma certa afirmação de uma história junto ali. Mas, gente, eu estou falando tudo isso então só para ilustrar um pouquinho, né, tentar ilustrar clinicamente alguns aspectos do que é projeção, do que é introjeção, ou seja, o que a gente, eu diria que depois de uma série, né, digamos assim, enorme de projeções, né, maciças, né, isso aí a gente volta até uma ideia que eu gosto muito, né, do Ogden, né, quando ele fala do terceiro subjugador, né, porque é uma ideia, ele vai pensar o terceiro como o analista, né, enfim, é uma pessoa, né, sendo analista, uma pessoa sendo analisanda, e uma coisa que se dá a partir desta experiência, ele vai falar de um terceiro sujeito, chamado, né, o terceiro analítico, eu não vou aprofundar muito nisso, mas é uma ideia muito interessante que ele vai dizer, quando a projeção é maciça, significa que o analista não pode ser analista, porque o analisando está projetando maciçamente o que ele não suporta em si. Então eu não suporto alguma coisa em mim e eu vou projetar maciçamente no analista. E o analista vai, na verdade, ele vai deixar de ser uma pessoa sendo analista para ser uma espécie de vasilhame, né? Receptáculo daquelas projeções. Mas é muito complicado vivenciar o terceiro subjugador, porque a gente fica muito rotulado, né, objetificado a partir de uma projeção muito forte, e isso é alguma coisa muitas vezes que a gente vai perceber essa força da projeção muitas vezes sobre nada que se fala, é sobre o que se vivencia, é uma experiência no qual eu vou estar ali absolutamente exausto e não tem, por exemplo, nada na fala, no comportamento do analisando que me chancele esse entendimento. E o pior, eu me sinto exausto e não tenho o direito de me sentir exausto. Esse é o paradoxo, né? Ou seja, é um paradoxo, é alguma coisa projetada em mim, mas eu sequer consigo manter aquilo em mim com uma certa tipo de
de tranquilidade, né? Na verdade, porque é alguma coisa que o outro está vomitando e ele trata como se fosse alguma coisa que eu vou ter que estar ali gestando em mim. Aí a grande questão é, como eu posso, na verdade, né, tentar sustentar alguma coisa dessa projeção e tentar de algum modo tentar vivenciar alguma possibilidade de estar fazendo essa devolução, mas sem dúvida a partir de uma experiência absolutamente regressiva e absolutamente primitiva na transferência, né? Essas questões, quando a gente vai falar um pouquinho sobre a elasticidade da técnica, a gente vai aprofundar muito isso, né? O Ferenczi tem umas imagens ótimas, né? Tem um texto dele belíssimo que a gente não vai poder entrar aqui, mas é um texto chamado Análise de Crianças com Adultos, que ele vai falar muito de que ele vai pegar muito a teoria da Anna Freud, mas para pensar, Melanie Klein também, né? É uma autora que vai ser muito influenciada por essas ideias ferencianas, mas ele vai pensar essas ideias de Anna Freud para pensar como eu posso, ele vai dizer uma ideia da análise pelo jogo, mas a ideia de análise pelo jogo seria o que da minha criança vai ter que conversar com a criança do analisando, e essas duas crianças elas vão ter que dialogar de modo a fazer uma outra modalidade de conexão, né? Então tem uma hora que de repente ele se vê falando, né, enfim, né, como um avô para uma criança, né, para uma neta, e ele fala que de repente ele se vê falando daquele jeito naquele momento, ou seja, alguma coisa que só na posteriori a gente vai poder entender, porque são coisas muito difíceis de estar aí no momento, né? Ou seja, isso que é o desafio da técnica, né? Porque toda técnica ela envolve uma percepção do que a gente está vivendo ali e tentar aumentar o número de camadas dessa vivência. Por isso que eu volto à frase do Ferenczi, que para mim talvez é o maior patrimônio ferenciano, que é a ideia da elasticidade enquanto uma ideia, né, digamos, toda uma prática que se dá a partir de uma experiência de tato, de uma experiência de empatia, mas essa empatia ela não se confunde com eu ficar compadecido, né, para um analisando que chora, ou ficar puto da vida com um analisando que me agride. Ou seja, para além dessa questão, é a gente poder aprofundar uma série de vivências paradoxais que só no posterior vão ser compreendidas. É isso que eu estou falando, como por exemplo, uma exaustão que não há nada, né, por exemplo, naquela experiência ali que me legitime aquela experiência de exaustão. Não estou sendo atacado, estou sendo agredido, a pessoa não está fazendo acting out, nada disso, e eu estou assim, né, analisando que eu tinha uma falta de ar, que era um negócio impressionante, né, e aí depois eu pude pensar, essa analisando é uma história impressionante também, né, uma analisanda que ela tinha diagnosticada, né, como uma histérica, né, e era, né, mas ela tinha momentos ali de passagens ao ato, né, onde ela não chegava ao suicídio, mas ela ficava, num dado momento, ela inteligentíssima, estudiosa, né, assim, e com uma estruturação ali familiar, né, nada que chamasse a atenção em relação à história do abandono, não, tá? Mas ela, diante da experiência de frustração, ou de impasse, ou de dúvida, de angústia, ela ia numa espécie de passagem ao ato. Eu lembro que ela ficava no banheiro, em pé, né, numa cadeira, ela pegava a faixa do roupão, né, do roupão de banho, e pendurava a faixa no chuveiro, e amarrava a faixa no pescoço, e ela vivenciava uma experiência de flerte, uma cena do suicídio. E aí ela fala, inclusive, essa coisa de que ela não era uma passagem ao ato no sentido de assim, algum apelo, né, estético muito comum de alguém que toma medicação e pede ajuda. Não, era alguma coisa que ela realizava sozinha, ficava dentro do banheiro, né? Isso foi começar a aparecer. Pois é. E depois que eu fui entender, porque ela só falava isso pra mim, ela ia assim, semanalmente, ela ficava apertando a faixa, pendurada, né, no chuveiro, né, o pé em cima da cadeira. E aí foi muito curioso, depois de algum tempo, isso começou a
tive que fazer uma série de manejos, né? Até em relação ao suporte psiquiátrico, suporte familiar, uma série de coisas, mas tudo com uma anuência dela. Foi um trabalho árduo ali para ela poder permitir contar, abrir essas coisas, né, para a família. E aí lentamente ela foi conseguindo, mas teve aí teve uma história curiosa, assim, que ela depois saiu da análise e aí ficou melhor. Depois de um bom tempo ela volta. Ela fala que ela fez uma outra análise, mas, né, ela falou que foi importante, mas ela não fez assim, muito vínculo, né? Ela falou que não foi uma coisa que não foi muito importante para ela, no relato dela ali, mas ela fala que ela quis voltar a análise comigo no momento em que ela tinha uma relação com o namorado e o namorado era muito agradecido a ela porque o namorado pôde se aproximar do padrasto dele e que era uma relação muito importante. Ela tinha uma relação péssima com o pai, era a chegar na análise. E esse padrasto, que ele tinha uma questão depressiva, esse padrasto exatamente depois ele chega, aí ele acaba cometendo o suicídio pelo enforcamento. E ela volta para a análise a partir dessa experiência, que eu digo que tem certas coisas da vida que, se fosse um filme, o roteiro é fraco, né? Porque a quem vai acreditar, né, nesse filme, né? Ou seja, de que, peraí, tá muito batido, como assim? Você tentava socar o cara que focou, como assim, né? Esse roteiro não está bem escrito, vamos pensar em outro roteiro aí, mas a vida não está se lixando para os roteiros, né? Ela acontece e ela volta, né? E aí ela fala, e aí depois ela me fala de uma fala minha, que depois dela falar, eu me lembrei, como se eu próprio esqueci o que eu falei para ela, né? E aí e ela fala assim, não, você falou para mim para eu não botar o meu pezinho na cadeira. Para não botar? Para não botar assim, no sentido de assim, sobe na cadeira não vamos subir na cadeira não bota seu pezinho aqui não sobe nessa cadeirinha, né? E eu falei para ela com essa fala assim, e ela falou assim, eu voltei aqui porque você falou para eu não botar o pezinho nessa cadeirinha. E essa cena ela traz, né, enfim, né, e a gente volta, né, àquela cena, né, e então assim, tem alguma coisa que eu comecei, eu próprio, né, me afastei daquela cena, e depois ela falar, eu comecei a me lembrar, e que foi exatamente assim, né, ou seja, alguma coisa muito primitiva, muito infantil, como se fosse uma criancinha para não botar o pezinho numa cadeirinha. Então tem alguma coisa que aconteceu ali, que é absolutamente, que é só no posterior para a gente poder entender, né, enfim, né, e aí ela, inclusive, mais uma experiência também, de que depois ela vai morar no exterior, né, consegue, né, ela se afasta dessa experiência de suicídio, mas aí ela vai, assim, olha, eu quero te dar uma satisfação, eu estou bem, não fica preocupado, está tudo bem, ou seja, né, mais uma experiência, de outra forma, de assim, né, dela não fica preocupado comigo não, está tudo bem comigo, tá? Estou te tranquilizando, só para você não ficar preocupado. Então tem alguma coisa muito primitiva ali se dando, né, que às vezes o próprio analista, né, ele se afasta, né, daquela experiência, e no caso se reconecta, mas então eu estou falando tudo isso para a gente poder pensar esse jogo, né, o tempo todo. Eu estou aqui, ao mesmo tempo que eu estou ilustrando essas questões clínicas, eu estou falando de algum aspecto regressivo muito importante, e o tempo todo esse jogo de introjeção e projeção, e o tempo todo a gente voltando, né, a esse aspecto mais primitivo da clínica, né? Inclusive tem uma fala linda, né, que ela falou assim no final, assim, ela teve uma cena que foi quase uma catarse mesmo, eu falando que nem um mantra, né, das qualidades dela, e ela chorando copiosamente a cada qualidade que eu falava, né, fiquei assim, né, um negócio meio com transe, né, que se deu ali. E aí ela falou assim, puxa, assim, você me deu uma coisa muito importante, né? Ela falou assim, você me deu esperança. E ela fala isso, e aí vai e consegue, né, de alguma maneira ali tá, né? Agora, isso só faz sentido num dada experiência clínica, num dado momento. Eu posso falar a mesma coisa para outro analisando, não faz o menor sentido, como já não fez, como já
né? E às vezes vai fazer um sentido que a gente só vai perceber anos depois que começa a me analisando, que toda vez que eu saía, toda porrada que eu tomava, eu falo, bom, então aqui está comprovado, né, enfim, um fracasso, né, nessa experiência, né, enfim, um fracasso, né, muito projetado, né, assim, né, é o seu fracasso, né, então uma coisa que sequer era um fracasso partilhado, né, assim, esse trabalho não deu certo, não, trabalho não deu certo por minha causa, porque se eu fosse, né, um outro analista poderia ter sucesso. Então tem alguma coisa de uma coisa muito projetiva e que com o tempo foi se reformulando. Agora, gente, tudo isso que eu estou falando aqui um pouquinho, então, é para pensar um pouquinho esses aspectos, né, do jogo, né, de projeção. Então, eu me alargo e vou introjetar meu analista a algo da introjeção fundamental, né, tem inclusive analisandos que a gente vai quase convocar o processo de introjeção, ou seja, eu tenho que fazer mais parte da tua vida, né? Tem outros que a gente vai fazer o contrário, olha, eu preciso fazer menos parte da tua vida, e outros a gente vai fazer, eu preciso fazer mais parte e depois preciso fazer menos parte. Então tem todo um processo de negociação com essa dimensão da introjeção, desse alargamento egóico da figura do analista, e claro, vai ter um outro aspecto também, que é um aspecto, né, projetivo, onde a gente vai se recusar a ser vomitado, né, ou o contrário, vamos favorecer essa expulsão, né? Ou seja, então aí a gente entra com a projeção alguma coisa que a gente vai me expulse mesmo, né? Enfim, né, porque o projeto é a expulsão, né? Inclusive tem análises onde eu acho que a saída da análise é muito importante, né? E que essa saída não se dê por uma alta, não se dê por um processo. É um processo ali de separação, às vezes é a única forma possível. Por exemplo, às vezes a separação, tem que haver o ato da separação analítica como uma função, né? Enfim, e claro, às vezes a gente vai se recusar àquele processo de expulsão, independente de se o analisando vai voltar ou não, a análise é uma outra questão. Mas ele está falando muito do lugar do analista frente a uma expulsão, né? Agora, voltando aqui um pouco, o ponto que eu queria tocar com vocês agora devagar, que é o ponto. Se a gente está pensando que a introjeção é esse espalhamento, e só depois que haveria essa expulsão e essa oposição à expulsão, eu estou dividindo aqui, aí é uma leitura minha que eu faço da obra fereziana, que a gente pode dividir a etapa introjetiva em dois eixos. Uma etapa introjetiva daquilo que é inicialmente pensado, mas depois vai ficar no segundo plano, no segundo ponto, que é a recusa à expulsão, a recusa à projeção. Depois o Ferenczi, quando falar desse espalhamento, dessa diluição, aí ele vai pensar numa experiência erótica, onde eu me integro, mas eu me integro sem obrigatoriamente representar. Então esse é um ponto que é muito comum, inclusive, na produção, né, digamos, acadêmica sobre Ferenczi. A gente vê muitos dos trabalhos restringindo a noção de introjeção à noção de representação. E nesse ponto, a gente vai tratar, na minha opinião, equivocadamente, como sinônimos as noções ferezianas de introjeção com a noção fereziana de identificação. Então, o que eu quero dizer com isso é que a noção freudiana de identificação, que Freud magistralmente coloca no seu processo, no seu Alento de Prazer sobre Fordar, que é o processo onde exatamente há a construção de uma possibilidade de autonomia, porque eu represento o outro dentro de mim, ou seja, né, o choro não é mais um choro primitivo, eu choro de frustração da ausência da mãe, mas num choro, né, porque essa mãe não existe mais. Esse processo de representação, que é a base da formação freudiana do ego, então o que Freud vai falar, né, de que o ego é um precipitado de catexias objetais abandonadas. O que é isso? Né? De que eu consigo, um termo muito, né, técnico, né, para dizer exatamente de que eu consigo representar o outro dentro de mim, por isso eu posso transitar no mundo. Isso corresponde à primeira, né, ou melhor, perdão, a segunda perspectiva ou o segundo aspecto do processo introjetivo, que seria exatamente esse processo da recusa à expulsão, e que com isso eu posso me afirmar separando o que sou eu e o que é o outro. Então a grande questão que fica, Ferenczi vai pensar um aspecto introjetivo mais primitivo, anterior ao processo de representação, mas um aspecto erótico. E essa questão é fundamental. O que eu quero dizer com tudo isso? Há uma erotização sem representação.
a erotização é muito anterior à representação. A erotização é anterior à autonomia. E esse processo de erotização, ele não finda com o processo de representação. Né? E isso eu acho muito importante, na minha visão. É um modo, né, que eu estou usando o pensamento ferenciano para pensar a subjetividade contemporânea. Onde eu vou usar muita noção de ego, que é o ego ferenciano da diluição, esse ego espalhamento, para criar um conceito chamado ego-rede, onde uma noção de ego-rede é uma noção que eu venho trabalhando para pensar ego-rede como uma espécie de construção psíquica muito importante a pensar o contemporâneo, onde estamos todos em rede, mas sem narrativa. Então eu uso a noção ferenciana de ego, ou esse primeiro aspecto ferenciano do ego, para pensar que é possível que a gente esteja erotizando o mundo, mas sem uma tessitura de uma narrativa sobre o mundo. Eu posso estar conectado, mas eu não posso estar narrando o mundo. Né? Inclusive, o autor que eu concordo e discordo em vários pontos, mas num ponto de concordância com ele, que é um filósofo que tem, né, fazendo uma grande interlocução, que é o Byung-Chul Han, que é um autor que tem vários livros publicados no Brasil. Um deles, inclusive, é a Agonia de Eros, para pensar a questão do Eros no contemporâneo, e ele vai dizer: há uma universalização sem filiação. Então a ideia de universalização, a ideia de que eu tenho acesso a tudo e a todos, dá uma, digamos, suposta roupagem de filiação, de laço. E essa questão é uma questão problemática. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece na clínica hoje, para mim, toda semana, é um analisando que ele me convoque a ele me faça um convite a uma participação num processo de construção de uma discursividade, uma narrativa sobre o mundo, e não obrigatoriamente uma investigação de uma narrativa inconsciente que faz sintoma, né, que faz produz sintomas derivados do recalcamento. Ou seja, sem negar de modo algum esse aspecto, né, das psiconeuroses, seguem presentes, né, mas há alguma outra coisa em pauta. E eu estou querendo sustentar essa proposta a partir dessa noção ferenciana, né, enfim, no qual a ideia de ego, ela vai então ser uma espécie de ego em rede, onde eu estou espalhado, onde eu estou, né, numa trama, né, e aí tem vários autores que eu tenho dialogado atualmente, né, tem um texto muito interessante chamado Manifesto Ciborgue, né, do Manifesto Ciborgue, que é um texto de 20 anos atrás, né, da Donna Haraway, que ela vai trabalhar exatamente essa impossibilidade da gente poder separar o que é corpo e o que é máquina. Ela vai pensar numa subjetividade ciborgue, onde não há mais essa fronteira entre aonde começa o corpo na subjetividade, aonde começa a máquina na subjetividade. Não é uma possibilidade mais. Ela falava isso há 20 anos atrás. E eu brinco, por exemplo, tentando trocar isso em miúdos e colocar isso de uma maneira mais palpável, né? Os meus analisandos, a primeira entrevista, ela se dá a partir de uma vivência na esfera virtual, onde o meu rosto está numa plataforma virtual, o rosto do analisando está numa plataforma virtual, um símbolo do analisando está na plataforma virtual, um símbolo meu está na plataforma virtual. É aí que se opera a experiência inaugural. Primeiras entrevistas de psicanálise se dão na virtualidade hoje. E é muito engraçado, com várias coisas curiosas, né? Então, uma coisa que eu observo, a cada 4 analisandos, 3 eles mandam mensagem para mim: oi. Eu falo: oi. Aí ficam, né? Depois assim, queria marcar uma sessão. Aí eu falo: claro. Qual o seu nome? Porque até então não há. O nome, ele vem no terceiro diálogo, ou seja, né? Isso acho que é uma coisa muito importante para a gente poder, né, pensar o que é isso, né? Aí depois eu falo: claro, vamos marcar. Aí sim, né? E aí eu pergunto quem foi, de quem foi a indicação, também é muito comum, assim, não sei, né? Enfim, né? Alguma coisa, né? Então tem alguma coisa, né? Eu lembro do Bussunda falando sobre psicanálise, né, que a mãe dele era uma psicanalista, né, que aí
famosa, né? Essa porque ela fala assim, né? A minha mãe falou assim, eu queria fazer análise. Aí eu falei assim, então você pense com calma e se você quiser, né? Mas assim, amadureça esta ideia e depois, se você estiver certo disso, depois você me procura, né? É tudo o contrário que vai acontecer no contemporâneo, né? Enfim, e aí é muito curioso, porque teve uma história também que eu vi muito estranha na clínica também, né? De uma analisando que eu descobri que o padrão dela é esse, né? Assim, né? Eu falei assim, olá André, quero marcar uma sessão. Claro, vamos marcar. Aí depois eu falei, combinei o horário e tal, e aí de repente eu vi que aquela não era a primeira mensagem que eu falei com ela. Tinha um diálogo enorme anterior, mas um diálogo todo assim, olha, você pode vir tal dia? Ah, não posso tal, posso outro. Mas era um texto de um ano atrás, né? Enfim, então já aquilo ali, alguma coisa, ou seja, eu não tinha memória de que eu falei com ela há um ano atrás, e esse desaparecimento, né, essa invisibilidade, do qual ela não deixou lembrança em mim, né, isso tem tudo a ver depois com uma série de questões no caso dela não poder ter visibilidade, ou seja, então teve toda uma experiência de espanto que se deu quando eu, isso aqui não é a primeira conversa, aí eu comecei a rolar assim, vi um monte de conversa, né, de um ano atrás, e aí eu me surpreendi, isso aí já é parte integrante do processo analítico. Né? Então tem alguma coisa que se produz na esfera virtual hoje, que ela é fundamental. Outra coisa que eu coloco muito desse analista como suporte dessa transferência e suporte dessa narrativa, os analisandos hoje me precisam muitas vezes assim, André, olha só, olha meu celular aqui, eu quero que você ouça o áudio que o meu namorado me disse. Vamos agora escutar esse áudio aqui, né? Enfim, eu vou te mandar o outro áudio por WhatsApp para você já ficar sabendo, né? Enfim, na próxima sessão com antecedência. Então, a questão que está em pauta é qual é o papel do analista enquanto ele é um participante de uma experiência de interlocução. Então, isso a gente vai ter que pensar em termos de economia psíquica. Ou seja, eu sou convocado a um certo lugar, esse é o lugar de participante, né, e principalmente um lugar de testemunho, isso é muito importante. Né, ou seja, isso, mas aí a grande questão que a gente vai ter que pensar é, qual é, ou seja, a gente precisa testemunhar alguma coisa que eu estou testemunhando. Então, o que está em pauta é, não basta que eu testemunhe, eu preciso que o outro testemunhe junto comigo. Né, inclusive o texto do Lambotti sobre a melancolia, ela vai pensar de que muitas vezes a análise se dava com ela podendo conversar sobre o quadro do consultório dela junto com o seu paciente melancólico, como se fosse alguma coisa que se dá a partir de um olhar para um objeto, mas uma experiência partilhada onde nós olhamos um objeto. Eu acho essa ideia interessante porque é quase como se, e aí claro, né, toda essa noção feliz e traumático, depois eu vou tentando aprofundar, se fala de uma experiência impossível de elaborar, uma experiência impossível de assimilar, né? Inclusive ele vai dizer de que, eu vou falar muito isso na última aula, né, sobre o tema do trauma, né, que é a temática de que ele diz, há certas experiências que elas não podem ser lembradas porque elas não foram registradas. Então, mas não se trata de que porque elas não foram registradas, elas não foram vividas. Então a grande pergunta que fica é, o que eu vivi sem poder registrar, como isso comparece na clínica, né? Enfim, e qual o papel dessa experiência na clínica contemporânea, né? Qual é o valor dessa experiência na clínica contemporânea, né? Inclusive um dos digamos, elementos que o Ferenczi vai trazer como os maiores danos do trauma, e o trauma pode ser uma experiência de violência, como pode ser uma experiência, né? Enfim, né, de ausência do outro como um suporte de interpretação, né? Então lembro-me analisando que ela falava, né? Olha, ela falava que não tinha era muito para além de não ter prazer da cintura para baixo. Ela dizia que ela não sentia da cintura para baixo. É uma questão que ela não sentia, né? Ou seja, quando ela transava era alguma coisa que parecia que, né, não havia corpo para baixo. Eu faço para satisfazer, mas nem se trata de uma questão ligada a uma repressão da sexualidade feminina. Era alguma coisa da ordem de
né, de um não contato com aquela experiência do corpo, né, era a parte morta, como diz o Ferenczi, e ela disse assim, né, que aí, claro, é o que ela construiu de narrativa sobre esse trauma, né, sobre esse trauma que aparece como ato, né, aparece como acontecimento, né, que ela diz, né, assim, eu lembro eu com a minha mãe, com 4 anos de idade, dizendo assim, mãe, eu gosto de mexer nessa parte aqui do meu corpo, eu gosto de mexer aqui em mim. Eu posso, feio, alguma coisa dessa ordem ela endereçou para a mãe. A mãe se dizer, você pode dentro dessa condição, você não pode porque Deus castiga, você qualquer outra coisa, isso já é uma reação do outro, dando um sentido a essa interrogação infantil. Né? E aí ela lembra da mãe simplesmente dando as costas e indo embora. Né? Ou seja, é uma mãe que ela traz, e claro, o que importa é a narrativa, é a fantasia que se traz, a fantasia traumática, onde ela faz uma mãe que se furta em relação ao acontecimento. Ou seja, eu não posso, a questão não é significar de jeito A ou Z. A questão é a impossibilidade de se apresentar como alguém, não só que significa, mas também alguém que não pode sequer olhar. Ou seja, é alguém que dá as costas. E essa é uma das bases para pensar a noção ferenciana de trauma, porque é o desmentido. É alguém dizendo, nada aconteceu. Mas a gente está falando aqui de ampliações da noção desse nada aconteceu. Né? Inclusive, tem um texto belíssimo do Laplanche, que é a teoria da sedução generalizada, que ele vai dizer, vai ser uma crítica pertinente ao Ferenczi, que ele vai dizer... O problema de Ferenczi é que no texto Confusão de Línguas ele reduziu o adulto ao adulto. Ele esqueceu da criança no adulto agressor. Né? E aí é muito interessante que ele abre espaço, né, para uma questão importantíssima, que é o que de traumático, né, de insuportável do próprio adulto vai levar a esse nada aconteceu. Eu digo nada aconteceu porque eu não suporto o que me é endereçado. E aí o analisando vai trazer, eu brinco, nós analisamos assim, olha só, você não está elaborando os nossos seus pais em homenagem a eles, não. Você está elaborando isso em sua homenagem. Né? Ou seja, é uma ação absolutamente egoísta, no bom sentido. Né? No sentido que você está falando, você está lidando com o que os seus pais não conseguiram dar conta e os efeitos disso, né? Enfim, né? Na sua subjetividade. Então, o que está em pauta aí é esse outro que não suporta, né, o endereçamento e se esquiva, ele muitas vezes vai produzir o chamado desmentido traumático. Estou falando tudo isso para a gente pensar que a gente vai muitas vezes ter esse lugar de testemunha, né? Porque o Ferenczi vai dizer que uma das piores experiências, né, elas se dão, né, a partir dessa reafirmação do desmentido, e a consequência é o analisando não acreditar no que vê. Então, ou seja, eu desconfio da minha própria percepção. Né? Então, é claro que como a gente vai vivenciar isso, né? Então tem analisantes, por exemplo, que eles vão ter uma desconfiança patológica, né? Tanto de si mesmo, do que percebem, como do que o próprio analista percebe. Mas o que eu estou querendo colocar é que a gente poderia pensar, se o trauma ele é um conceito que ele está tão em voga no contemporâneo, objeto de tantas palestras, de tantos congressos, tantos estudos, não é à toa. É porque tem alguma coisa traumática na cultura que de alguma maneira vai levar uma espécie de enfraquecimento de uma narrativa, né? E esse enfraquecimento de uma narrativa vai levar a um outro lugar do analista, né? Como alguém que vai ali junto tecer uma narrativa e ser uma espécie de testemunha dessa narrativa não assumida, não apropriada. Obviamente, eu gostaria de lembrar também, gente, só para também frisar esse ponto, de que eu tenho muito cuidado para a gente não cair numa perspectiva do contemporâneo que seja uma perspectiva, digamos, nihilista, onde há uma idealização do tempo anterior em detrimento de uma depreciação, né, dessa época. Eu acho que toda época tem os seus prós e contras, e o desvazio a gente poder ver essa especificidade. Então, por exemplo, né, eu gosto sempre de lembrar, né, dessa questão. Uma colega minha, analista, falou uma coisa que eu achei incrível, né, assim, né,
de que havia a questão da repressão à sexualidade brutal, a ponto de produzir 2.000 histéricas em Salpêtrière, onde, né, o sintoma era a consequência de uma interdição, uma repressão ao direito da sexualidade feminina. O sintoma era um sintoma gravíssimo. Eu gosto de pensar, a gente precisa pensar da histeria, por exemplo, não como um discurso de gênero, como se tornou, estatisticamente, né, do feminino, mas alguma coisa absolutamente gravíssima, né? Ou seja, onde o sintoma, né, decorrente da repressão na era vitoriana produzia, digamos, sofrimentos incapacitantes. Então, a histérica, no seu início, ela era alguém absolutamente ali, né, enlouquecida e enlouquecedora. E a gente não pode perder essa magnitude. Tem alguns autores vão trabalhar essa ideia de que as histéricas passadas eram tão graves quanto as borderlines do presente, né? Porque isso foi se deslocando para um discurso de gênero, mas a gente pode pensar de que havia uma época, né, havia um momento ali que produzia uma certa repressão e produzia um certo sintoma, não maior ou não menor que o sintoma de hoje, mas um sintoma radicalmente diferente. É essa diferença que a gente tem que tentar se apropriar, né? Esse tema, né, de qual é o específico, né, do sintoma hoje, né, é que aí a gente devagar vai ter que tentar entender um pouquinho que seria, né, por essa via. Eu ia falar alguma coisa, agora me fugiu, mas gente, depois eu volto. Perguntas que vocês... Ela falando da cultura, sintoma como... O que na cultura hoje é reprimido? Pois tem alguma coisa, óbvio, né? Assim, você estava falando do trauma, que também a questão traumática, né, hoje presente em tudo quanto discurso, né? Psicanalítico. Pois tem alguma questão, né, assim, de que tem um vazio, né, essa questão dessa falta de narrativa, né, que ela vai se dar. Agora, a gente, no contemporâneo, a gente pensa muito, depois eu vou voltar volta a esse ponto, mas o que a gente está em pauta agora, muito... lembrei, eu ia falar, é o seguinte, tem outro tema que é importante, né, por exemplo, que eu nem vou entrar aqui de jeito nenhum, mas que é um tema super recorrente na psicanálise, é o tema do próprio gênero, né? Então, hoje, meus analisando adolescentes, eles falam, né, mas eu não gosto de homem ou mulher, eu gosto de pessoas, né, enfim, né, então essa é uma nova, e aí eu acho que isso merece muito cuidado, né, do psicanalista, né, porque na verdade existe uma nova forma de subjetivação que se dá a partir dessa, se o gênero era o que aprisionava e o gênero era alguma coisa que interditava a sexualidade feminina, né, porque na verdade o gênero feminino ali, ele, na verdade, ele estava sem lugar diante do gênero masculino. Então, na verdade, a gente, se é que a gente pode falar naquele momento de um espaço para o gênero feminino, no sentido de que havia toda uma opressão. O que vai se dar hoje é um deslocamento dessa noção de gênero e novas formas de subjetivação, e a consequência clínica disso exatamente é analisando que ele vai buscar análise como um espaço para ele poder dizer exatamente isso, né? Eu não me interesso por homem ou mulher, eu me interesso por pessoas. Inclusive, eu próprio sou uma pessoa que vou afirmar uma fusão dessas identidades, uma amálgama dessas identidades. Então tem toda uma questão de uma subversão, de uma mudança dessa noção identitária, homem e mulher, né? Uma mãe de um analisando que eu atendo, analisando incrível, que a mãe fala assim, mas meu Deus, ele não, se ele fosse homossexual tá mais fácil, mas ele nem é heterossexual, nem homossexual, ele disse, agora é bissexual, meu Deus. Aí ela começou a se desesperar, né, assim, né, porque aí, mas então aí vai casar com quem? Quer dizer que então ele pode estar casado aí, mas ele não está completo, porque eu achava que estava aí completo, né, aí então, quer dizer que ele pode estar com mulher, aí pode querer falar com homem, com mulher, então nunca vai casar, nunca vai ter família. Aí começou um desespero, né, claro, legítimo, que tem que ser acolhido, porque a gente está falando aí de um choque, né, enfim, assim, né, de subjetividade, né, então esse tema, né. Agora, voltando ao tema do que é opressor hoje, aí voltando ao tema que eu acho que é central, que hoje, o que a gente está vendo é uma mudança das
patologias da repressão à sexualidade para as patologias do esgotamento. Né? Aí a gente volta ao tema que eu gosto muito de trabalhar, que é o tema da síndrome de burnout, hiperatividade infantil, que inclusive vai ser muitas vezes passível de medicação, né? Sem negar a verdade desse diagnóstico, mas muitas vezes um processo, né, de hipermedicalização, e também as depressões. Ou seja, todos esses sofrimentos que vão ser endereçados vão ser, na verdade, a afirmação de um ego que ele está exausto, né, enfim, né, e essa questão, e aí a gente está falando sim de um caráter, né, esse que é o problema, né? Eu gosto muito de pensar essa questão do papel da virtualidade para pensar. Tenho analisando os meus me falando hoje, né, assim, olha, eu tô melhor porque eu consegui sair das redes sociais, né, ou seja, eu saí até do WhatsApp, me fala comigo por SMS, né, existe um processo agora se dando, alguns analisando, inclusive tem hoje aplicativos no celular para medir as horas que você fica, né, enfim, né, existe já clínicas rehab, né, de virtualidade, né, já vai chegar no DSM 5 ou 6, né, ali, né, é a nova patologia e a nova adicção contemporânea, que é a adicção à virtualidade, e aí a gente vai ter que pensar o caminho contrário. Qual é o papel, já que a gente está falando desse ciborgue, dessa distinção entre ego corporal e ego virtual, Freud vai falar, o ego é a projeção sobre uma superfície, né, enfim, né, e aí, olha lá, tá vendo? Ele mesmo. Chamei ele mesmo, né? Até deu um hello pra gente, né? Então a gente está falando, né, de alguma, o Freud vai dizer, o ego é a projeção sobre uma superfície corporal. Hoje o ego é a projeção sobre uma superfície digital, sobre uma superfície virtual. Gosto de pensar qual é o papel do like na economia psíquica. Né? Tem analistas me falando, eu estou muito mal porque eu esperava receber um número de likes que eu não recebi. E a gente vai ter que trabalhar exatamente a questão dos likes na vida psíquica. Né? Isso acho que é uma questão fundamental. E claro, aí pensando um pouquinho, obviamente, né, o que está se buscando ali. E qual é a existência, ou seja, é como se a existência hoje ela fosse afirmada numa vida social, no sentido objetivo, como nós estamos aqui, mas é afirmada numa vida no mundo virtual ao mesmo tempo. Né? Inclusive, eu digo assim, os grandes bullying que se dão hoje se dão muito mais na esfera virtual do que na esfera, né? Enfim, hoje uma analisadora minha falou assim, né, eu caí, foi ótimo, falou assim, né, eu caí no tribunal do Facebook. Caí no tribunal do Facebook. Porque aí uma ex falou sobre, né, enfim, né, achei incrível isso, assim, sobre a relação e expôs num grupo enorme. Então é alguma coisa que de repente ganha uma dimensão virtual. Sim. E aquilo ali produz um estrago muito maior, né, do que uma experiência coletiva ali, né, restrita a um certo grupo. Né? Eu acho que até o Netflix, né, ele coloca uma coisa diferente, que você já não espera mais para ver sua novela. Então, o que eu tenho de paciente que fica o dia inteiro vendo todas as séries, todos os episódios, isso também virou uma coisa atual que não tem mais isso, você esperar, não, a novela das 9, né? Não, amanhã qual capítulo? Vai tudo direto, tá? Não tem mais espera, né? E a propaganda hoje é isso, né? Veja o capítulo de amanhã hoje. André, eu queria, você falou de ego exausto, eu queria fazer 3 perguntas, eu vou ter que voltar um pouco nos básicos, tá? Sei lá, quando Freud fala de um ego que é o precipitado das nossas perdas objetais, né? Fica muito clara a metáfora demográfica, né? No Mezan, e fica mais claro ainda entender por que o ego demográfico ele não retroage, não retrai, né? Você tem, potencialmente, a gente está sempre estabelecendo novas relações objetais e não está, né, os objetos que a gente se relacionou não desaparecem, né? Estão incorporados. Aí, no oferência, o que eu não entendi
Eu ainda não ficou claro para mim o que é um ego que retrai. O ego que retrai, ele retrai por um excesso de projeção dessa exclusão que você falou. E a outra pergunta é, qual é a distinção entre introjeção e identificação, referência, e se o dinamismo do ego ele se dá somente por introjeção e projeção? Tentando tornar, né, a resposta uma espécie de resumo, né, para passear pelas suas 3 perguntas, né, eu diria que a primeira coisa que a gente poderia pensar é que o Ferenczi vai usar, eu disse um pouquinho na semana passada, né, a metáfora da psicose para pensar o que seria esse processo, né, do alargamento e da contração. Né? Então ele vai pensar de que o ego neurótico ele teria uma facilidade maior, o que eu acho questionável em um certo aspecto, mas a gente tem que guardar as devidas, dentro do contexto histórico da época, como é que também se olhava a psicose, né? Porque a psicose era muito associada unicamente à patologia, né? Então vocês vão ver o filme Stamira, que eu recomendo, a gente vai ver aí uma outra configuração da psicose, onde é muito melhor ser psicótico ali do que neurótico. E o delírio, ele é, na verdade, como diz Freud, uma tentativa de cura, mas eu diria mais que isso, né? O delírio, ele é uma potência que o neurótico não tem, né? No certo sentido, ou seja, a transformação da realidade é uma coisa muito, muito potente. Agora, eu estou falando isso, obviamente, né, para pensar, o Freud inclusive vai dizendo, perda da realidade, neurose e psicose, de que o ideal seria mecanismos das 2 estruturas juntas, o que é impossível, mas de alguma maneira ele vai pensar um pouco por essa via, então, Ferenczi, que a contração seria, na verdade, a minha incapacidade de abrigar, né, o que me pertence. Então, o paranoico é aquele que não consegue abrigar o que existe em mim. Então, a gente pode pensar, de alguma maneira, que essa experiência do alargamento, né, é uma experiência que ela encontrou problemas, né, porque, na verdade, diante, né, se eu falo de que eu me alargo para me espalhar, né, e numa boa vivência dos objetos, eu vou estar me expandindo, então há uma expansão originária, né, na melhor das hipóteses, e depois eu vou haver uma expulsão de algumas coisas e outras coisas elas não vão aceitar serem expulsas. Então o problema é que, do modo como eu vivo esse meu alargamento originário, eu vou ter uma maior capacidade ou menor capacidade de aceitar alguma coisa minha que se recusa a ser expulsa. Então, o Freud vai dizer que o sentimento homossexual do paranoico é aquilo que eu não consigo aceitar em mim. Só que se a gente puder tirar um pouquinho essa coisa da psicose e pensar na vida em geral, ou seja, uma análise ela começa a partir de uma dificuldade de aceitar, né, enfim, aquilo que se recusa a ser expulso. Então é quase como se eu estou me alargando, mas tem alguma coisa nesse processo de alargamento que de alguma hora, na hora da expulsão, vai se recusar a ser expulso, eu não consigo aceitar essa expulsão. Então, no fundo, eu chego em um conflito com o meu objeto interno. E essa é uma diferença, inclusive, eu não vou falar disso agora, mas eu quero fazer menção depois, que é a noção da transferência negativa também. Essa é uma grande diferença entre Freud e Ferenczi. Ferenczi vai pensar que a transferência negativa está sempre presente na experiência clínica. Enquanto Freud, até dialogando com ele, vai ora achar que isso vai estar presente, ora não vai estar, e ele vai pensar na transferência negativa como uma agressividade que permeia qualquer relação. Então a própria agressividade é um objeto mau que eu não consigo estar expulsando. E, né, na verdade, tem dificuldade, inclusive, ver a potência disso que eu coloco como ameaça. Mas então, não sei se eu expliquei, mas o mais importante é a gente poder pensar nessa noção de que esse ego dinâmico, esse ego que se alarga, ele tem a ver com uma experiência originária, né, assim, de alargamento, mas a ideia desse ego, dessa ideia, ela continua se dando mesmo depois desses processos de identificação. E aí eu diria que, para Ferenczi, a identificação freudiana se dá na segunda etapa do processo introjetivo. Então há uma introjeção, no sentido do espalhamento, do abarcamento. Depois há uma expulsão e depois uma nova introjeção. Essa nova introjeção seria o que o Freud vai trabalhar como identificação. A gente poderia também fazer um paralelo com o masoquismo primário e masoquismo secundário também, nesse processo de vomitar e receber de volta, né?
que o Freud vai subverter a teoria dele e vai inclusive pensar em última instância que haveria masoquismo, sadismo e masoquismo, né? Agora, claro, não vou aprofundar muito nisso, mas então só para pensar nessa ideia dessa noção desse alargamento, que ele vai se manter, mesmo que ele seja primordial, ele vai se manter ou não se manter se essas experiências inaugurais de expansão sejam complicadas. Pedro, porque exatamente para complementar o que eu queria perguntar, é que quando você falou que são duas etapas, né? Quando você está falando que você dividiu em duas etapas do processo de diferença da questão do ego, né? Que tem uma etapa anterior dessa erotização sem representação. Essa etapa anterior, eu fiquei meio confusa, porque assim, como esse é um processo, como você me fala, que é dinâmico, assim, ele pode acontecer em outros momentos também, né? Não necessariamente teria que ser anterior, ou teria que ser. É isso que é interessante, porque ele vai dizer de que, embora essa etapa ela se inaugura num período muito primitivo, que é esse alargamento, ele vai dizer que esse alargamento ele se mantém na vida. Por isso que o ego ferenziano é um ego do Eros, inclusive a própria noção de pulsão de morte para Ferenz é problemática, né, porque ele vai pensar de uma pulsão de morte como uma falência desse Eros, né, e não como uma pulsão, né, autônoma, independente, destrutiva, mas ele vai pensar que esse alargamento, numa boa experiência original, ele tenderia a seguir em expansão, né, ele vai falar dessa diluição como uma espécie da própria, né, do próprio espalhamento da libido, e ele vai dizer também essa ideia desse aumento de perímetro. Então a cada amor eu me expando, a cada amor eu não sou mais do mesmo tamanho, né? Enfim, e ao mesmo tempo a cada experiência de desilusão eu posso me contrair e o meu ego ficar menor, né? Enfim, penso naquelas pessoas já casadas há 1000 anos, de repente morre um, morre outro 6 meses depois, né? Assim, né? Impressionante, né? Aí, mas então é alguma coisa de que também eu posso contrair ali. Agora, claro, né, a gente vai pensar também aí que é o paradoxal, porque tem alguma coisa, né, de uma série de problemas nesse processo primitivo de expansão que eles não vão impedir uma vida psíquica, né? E a gente depois vai falar muito sobre essa noção de fragmentação, sobre como é que é esse ego cindido, mas um ego que ele não pôde se espalhar, pelo contrário, em vez de se espalhar, ele teve que se fragmentar. Aí é uma coisa que eu quero falar na aula 4 com calma, porque ainda é oferência pensando, como tudo dá certo, o meu ego se espalha, e aí ele tenderia a, nos momentos difíceis, se contrair, mas ele tenderia a ter um curso de expansão. Inclusive essa contração, ela não seria uma contração definitiva, né? Eu poderia me contrair, como Freud vai dizer, de que eu fico num luto e depois vou me expandir novamente. Mas essa ideia desse ego que é mais suscetível ao erótico, isso é o diferencial do ego ferenziano. Ele vai falar, Freud trabalhou de modo mais estanque, ego ideal, ideal do ego, eu quero pensar no modo mais dinâmico. Então essa ideia desse ego dinâmico, né, numa dimensão processual e menos tópica, né, mais processual, menos topográfica, né? Enfim, isso acho que é fundamental. E para a gente poder pensar o contemporâneo, eu acho muito útil, porque a gente está falando de um ego que está o tempo todo, né, nessa coisa sem forma, muito suscetível aos encontros, né? Eu quero pensar muito nesse ponto, pelo menos. Gente, é isso. Estamos aí, tá? Oi, Cela.